Legisladores portugueses entraram com um processo legal alegando que mudariam as fronteiras marítimas de Portugal, validada a jurisdição exclusiva de Lisboa, que se estenderia desde a sua costa nacional até o limite exterior da sua plataforma continental geográfica, no centro do Oceano Atlântico. Os novos territórios incluiriam vastas áreas do fundo do mar e o solo macio, além da zona econômica exclusiva cheia de riquezas minerais. Para além de sua natureza financeira, o plano também voltaria a conectar Portugal ao Atlântico, como era no passado, e assim ajudar Lisboa a redescobrir a sua identidade marítima. Seja muito bem-vindo ao Caspian Report Brasil. Por ser a nação mais ocidental da Europa, Portugal historicamente se manteve distante dos assuntos globais, preferindo se conectar no Oceano Atlântico. Sua cultura marítima produziu uma nação de marinheiros e exploradores, que buscaram suas fortunas em continentes distantes. O comércio, a cultura, as ciências e as trocas tecnológicas resultantes impulsionaram Portugal para uma potência global. No século XV, Lisboa havia estabelecido uma rede de comércio, postos avançados e colônias em toda a África, Oriente Médio, Sul da Ásia e América do Sul. Por todas as formas de medição, Portugal foi um poderoso império, cujo alcance se estendia por todo o globo. Ainda, como a maioria das potências do passado, Portugal acabou perdendo o controle de suas colônias de ultramar e reduziu a influência em sua periferia próxima. Hoje, a República Portuguesa consiste em 3 territórios distintos: o resto de Portugal, continental na Península Ibérica, e 2 territórios autônomos, que são a cadeia de Ilhas da Madeira, que fica perto das Ilhas Canárias espanholas, e o arquipélago dos Açores, que fica nas profundezas do Atlântico, quase a meio caminho entre a Europa e a América do Norte. Cada uma dessas 3 unidades territoriais detém tanto as águas territoriais quanto as zonas econômicas exclusivas, mas a história que enfocaremos são as unidades autônomas. As águas territoriais de Portugal estendem-se no cinturão de 22,2 km, desde a sua linha costeira, que se dirige para Portugal continental, bem como as suas 2 unidades autônomas. Tudo dentro desta faixa de água é território soberano português, incluindo o espaço aéreo acima e o fundo do mar abaixo. As embarcações estrangeiras ainda podem passar por ele, mas estão sujeitas a certas restrições, conforme é predeterminado pelo artigo 19 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em relação à passagem. Além das águas territoriais, esta é a zona econômica exclusiva, que se estende 370,4 km além da linha de base costeira do Estado. Uma zona econômica exclusiva que permite que um país reivindique direitos exclusivos em relação à exploração e uso dos recursos marinhos. A principal diferença entre o mar territorial e o da zona econômica exclusiva é que a primeira estipula soberania total sobre as águas, enquanto a última se refere a direitos especiais abaixo da superfície do mar. Em termos práticos, isso significa: a água superficial permanece como parte das águas internacionais, mas Portugal retém o direito exclusivo de explorar ou licenciar os recursos naturais dentro da zona econômica exclusiva. Isso inclui pesca, mineração, perfuração, etc. Isso é o que torna as ilhas estrategicamente localizadas como uma ferramenta tão valiosa. Essa é a razão pela qual a Argentina quer as Ilhas Malvinas, ou porque o Japão está reivindicando algumas rochas no mar da China Oriental, ou porque Pequim está construindo artificialmente ilhas no mar da China Meridional. Uma ilha estrategicamente localizada pode fazer toda a diferença. No caso de Portugal, são 2 arquipélagos autônomos dotados de uma enorme zona econômica exclusiva. Nos Açores, a zona econômica exclusiva é de 953 mil km², enquanto a zona econômica exclusiva da Madeira é de 446 mil km². No total, a zona econômica exclusiva de Portugal é a 4ª maior da União Europeia e a 21ª maior a nível mundial. Isso é muito território para uma nação de 10 milhões, mas Lisboa ainda não acabou. De acordo com a Convenção sobre a Lei do Mar, um Estado pode reivindicar parte da plataforma continental adjacente ao seu território. Para referência, a plataforma continental é basicamente a porção geográfica de um continente que está submerso em uma área de águas relativamente rasas. A Lei do Mar limita a parte reivindicável da plataforma continental
a 648 quilômetros além da linha da base costeira. Dentro da plataforma continental estendida, um estado tem direitos exclusivos sobre os recursos minerais e outros recursos não vivos do fundo do oceano, mas não tem direitos exclusivos para os recursos na água. Portanto, a mineração e a perfuração são de competência exclusiva, enquanto a pesca é acessível a todos. O que torna toda essa história possível é a fisiografia divergente do solo oceânico atlântico. A região atlântica do norte da Europa corresponde ao Mar do Norte, é geralmente de baixa profundidade, enquanto suas plataformas geológicas continentais são amplas. Isso torna extremamente difícil fazer uma reivindicação além da zona econômica exclusiva. Entretanto, a plataforma continental adjacente a Portugal é quase estreita, com encostas continentais, submarinas, cânions e uma planície vasta e abissal. Aqui, as fronteiras geográficas submersas são mais fáceis de mapear, e esta é uma vantagem que permite a Portugal reivindicar uma área de mais de 2,1 milhões de quilômetros quadrados na sua plataforma continental. Embora o processo legal ainda esteja em andamento, se a reivindicação portuguesa for validada, seria mais do que o dobro do território de 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Ao calcular sua área marítima, Portugal instantaneamente se tornaria um dos maiores países do mundo, embora apenas 3% fosse somente terra. Então, do que se trata tudo isso? Por que isso está acontecendo agora? A resposta é tão fascinante que precisamos retroceder o relógio para 2001. Na virada do milênio, Portugal entrou em um período de recessão econômica. A taxa média de desemprego atingiu quase 18%, enquanto o desemprego juvenil atingiu 40%. O período de 2010 a 2014 foi particularmente ruim, com o Estado implementando medidas de austeridade como parte de seu programa de resgate. Legisladores em Lisboa tentaram tranquilizar o público, mas foi em vão. Portugal desistiu de sua política monetária no minuto em que ingressou na zona do euro. Sem moeda própria, o valor das exportações e importações de serviços portugueses era decidido pelo Banco Central Europeu em Frankfurt, onde os alemães tinham mais voz. Os legisladores portugueses foram impotentes para travar a desaceleração econômica, porque eles se amarraram à Europa continental, embora sendo uma nação periférica. Este foi um momento de epifania em Lisboa. Para prosperar, Portugal teve de se distanciar dos assuntos continentais e voltar a abraçar o mar. Sendo uma nação com laços históricos com o Oceano Atlântico, os políticos portugueses reconheceram que tinham de ingressar às suas raízes marítimas. Eles tiveram que abraçar seu passado e recriar uma identidade de mérito moderno. Assim, elaboraram uma nova política denominada Plano de Ação da Marca Portugal, que se refere à ligação de Portugal com o mar. Como parte de seu projeto, o Estado estabeleceu uma comissão chamada Estratégia Nacional do Oceano, que foi incumbida de desenvolver um roteiro para promover a sua economia marítima. Muito do roteiro da comissão depende do desenvolvimento de tecnologia e perícia. No entanto, uma parte igualmente grande da marca Portugal está validando sua reivindicação sobre a plataforma continental estendida. Fiel a seu objetivo, a Estratégia Oceânica Nacional entrou com uma ação judicial para a plataforma portuguesa continental em maio de 2009. A Comissão da ONU sobre os Limites da Plataforma Continental ainda está considerando a reclamação, mas o prazo que pode ser estendido está definido para esse ano. Lisboa tem um caso sólido, e eles validarão que o território de Portugal dobraria para 3,8 milhões de quilômetros quadrados, uma área marinha que seria 40 vezes maior do que seu espaço terrestre. Mas isso está além do ponto. Ter um espaço tão grande para operar vai permitir ao Estado português acelerar o roteiro da marca Portugal. Ao desenvolver nova infraestrutura de comunicação, educação, investigação científica e turismo, Portugal fortaleceria o seu poder brando no espaço atlântico. No que se refere aos ativos físicos, o Plano Marca Portugal visa a construção de novos estaleiros portuários e a prestação de serviços na área da construção, manutenção e obras navais. O potencial é enorme. Portugal ocupa uma posição estratégica na frente atlântica. A sua zona econômica exclusiva ocupa o cruzamento das principais rotas marítimas, equatoriais e meridianas. No âmbito do plano da marca Portugal, Lisboa aproveita todo o potencial do comércio atlântico através da construção de portos capazes de receber cargas internacionais, operadoras e, em seguida, integrar tais redes de cargueiros com o restante da Europa. No que se diz a respeito à mineração, os legisladores portugueses estão de olho nos recursos minerais metálicos, como zinco, cobre, cobalto, ouro, prata, manganês, metais para alta tecnologia e terras raras, bem
como recursos não metálicos. Embora mais estudos de pesquisa e explorações sejam necessários, Lisboa acredita que o seu espaço marítimo comporta grandes quantidades de depósitos minerais com substancial valor econômico. Em particular, o Estado tem suas esperanças fixadas nos recursos no meio do dorsal do Atlântico, perto dos arquipélagos de Azuras. Estender a sua plataforma continental legal colocaria todos os recursos não vivos do fundo do oceano sob a jurisdição exclusiva de Lisboa. O segundo componente do plano de ação da marca Portugal é um exame de consciência para uma nova identidade marítima moderna. Para Portugal, uma identidade que está ligada ao passado, mas também olha para o futuro, para as inovações e espírito empreendedor. De acordo com o plano de ação do governo, eventualmente Lisboa vai querer aumentar a porção marítima de sua economia para 50% de seu PIB total. Assim, metade da economia portuguesa virá do Atlântico. Esse é todo o plano, mas para realizar uma transição tão drástica, um Estado precisa mais do que um roteiro econômico, precisa de uma ideologia. Por isso, o plano de ação da marca Portugal procura abraçar e redescobrir a identidade marítima portuguesa. A ideia é que ter uma grande plataforma continental terá um impacto memorável, se não distinguível, no mapa mundial, e assim mudará a percepção de que os portugueses têm de si como nação marítima. Essa mudança ideológica é fundamental. O governo pode acreditar que só abraçando a sua identidade marítima poderá realizar a sua política ambiciosa. É uma visão ousada, e numa época em que a Europa Ocidental é um ator meio ocioso, Portugal tenta assumir o comando de seu destino. E esse foi o Casper Report Brasil. Se você, assim como eu, aprecia o conhecimento, dê like, comente e compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Um forte abraço e câmbio. Desligo.